Vamos, se inscreva, deem aquele like, façam aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou é uma nova postagem, é uma nova carta para emocionar você. Que saudade de você! Eu conheci o Firmino no Jardim Paulistano. Ele era solteiro. Porém, tem um filho que cuidava. E Firmino trabalhava como faxineiro. Eu, viúva de 6 filhos e trabalhando como diarista. Começamos a nos gostar. Até que com 4 meses de namoro, decidimos unir, como diz o ditado, os trapos. A gente decidiu juntar os trapos, unir a nossa solidão, morando juntos. Ele se tornou pai dos meus 6 filhos e eu mãe do filho dele. Logo em seguida, eu fiquei grávida e eu tive uma menina, que demos o nome de Fernanda. Logo após o nascimento de Fernanda, Firmino conseguiu comprar um terreno no Jardim Alegre, que fica em Francisco Morato, e ali construiu a nossa casa. O tempo foi passando e nós vivendo dentro de muita paz. Porque o Firmino, além de trabalhador, sempre foi muito bom pai para todos. Foi então que fiquei grávida mais uma vez e veio mais uma menina, a Leandra. Leandra Dalva, foi o nome que demos a ela, Leandra Dalva. Agora eu e ele já tínhamos combinados de parar, porque afinal de contas eram muitos filhos, 6 meus, 1 dele e 2 nossas. Quer dizer, 6, 7, 9 filhos. Os anos foram passando, ele sempre trabalhando duro e eu ajudando muito. E assim todos os filhos foram crescendo e só nos dando alegrias. O filho dele, as nossas filhas, os meus filhos, bem, uns foram se casando, outros não. Assim, sabe, uns foram dando neto, outros não. Nessas alturas, Firmino já havia se aposentado. Mas como ele nunca suportou ficar parado, então ele começou a trabalhar com venda de passes de trem e ônibus. Sabe essas pessoas que vendem passes de trem e ônibus? Todos os dias, mesmo aposentado, aquela rotina. Ele acorda bem cedinho, vai para Lapa, onde tem um pontinho de vendas. E dali só retorna às 8 da noite. As nossas filhas, Leandra e Fernanda, se tornaram moças lindas e estavam estudando. Fernanda no 2º colegial e Leandra na 8ª série. E ambas estudando à noite na escola do Jardim Alegria, aqui mesmo em Morato. Só que algum tempo atrás, a Fernanda cismou de ir estudar em Franco da Rocha à noite. E tanto para ir como para voltar, ela tem que pegar ônibus. E como ela vinha tarde, então Firmino ia esperar a nossa filha lá no ponto, para que pudessem vir juntos para casa. E isso virou rotina. Ele não queria a menina vindo sozinha do ponto para casa, já que a irmã havia ficado no colégio de antes e passou a estudar à tarde. Então, esta resolveu ir estudar em Franco da Rocha. Para ir não tinha problema, mas para voltar, voltava tarde da noite, então Firmino fazia questão de esperá-la no ponto. O Firmino é assim. Chega do trabalho, janta e vai se deitar um pouco. E eu já sei que tenho que acordá-lo dali 1h30, que é para ele poder ir buscar a Fernanda do ponto de ônibus, à espera da filha, da nossa filha, Fernanda. Foi no dia 5 de abril do ano 2000. O dia começou normalmente, como sempre. Firmino acordou, tomou o seu café, sai para trabalhar.
vai trabalhar desde a manhãzinha até às 8 da noite, vendendo seus passes na Lapa. Aí chega em casa, janta e se deita um pouco. Mas eu já sei que dali 1h30 tenho que chamá-lo para ele descer lá no ponto e ficar à espera da filha, à espera da Fernanda. Ele sempre se levanta rápido e se veste rápido. Só que neste 5 de abril, ele acordou, ficou sentado na beira da cama e eu percebi que ele estava pensativo. Você não vai buscar a Fernanda não, Firmino? Tá com preguiça? Tá com sono? Não, é claro que eu vou. Você sabe que eu não deixo a menina vir sozinha do ponto até aqui de jeito nenhum, é perigoso. Eu já vou. Devido à sua idade, meu marido não enxerga bem. Anda devagar. Quer dizer, diferente dos tempos que nós nos conhecemos. Quando eu tinha 6 filhos, ele tinha 1. Quando nossos filhos eram pequenos, ele era uma pessoa mas super agitada. Era uma pessoa assim que tinha um vigor, uma energia. Mas o tempo foi passando, os filhos foram crescendo, os anos foram passando, os filhos foram casando. Bom, então Firmino já não é mais aquela pessoa. Hoje ele não enxerga muito bem, ele anda bem mais devagar. Ele já está meio cansado de tanto que lutou na vida, mas assim mesmo, esta incumbência de ir buscar a filha Fernanda, ele jamais deixou de fazer, jamais abriu mão. Ele tinha medo da menina voltar lá de baixo até a nossa casa sozinha. A gente fala menina, mas na verdade já era uma moça. Firmino finalmente levantou, meio assim, pela primeira vez. Que ele sempre foi de acordar, ele pula da cama, se veste e já desce. Mas nesse dia ele ficou ali, até eu perguntei para ele se ele estava com preguiça, se ele estava com sono. Não. É claro, eu vou buscar a Fernanda, eu jamais, por nada desse mundo, vou deixar a menina subir sozinha. É perigoso lá do ponto para cá. Não, já vou. Finalmente ele foi, mas foi assim, sabe? Então Firmino está no ponto à espera do ônibus, que vem de Franco da Rocha. E nisso aponta o ônibus. Meu marido, então, vai chegando mais perto, vai se aproximando mais da porta do ônibus. A Fernanda está chegando. É sempre assim. Toda noite é assim. Ele fica ali esperando um pouco no ponto. Aí quando vê o ônibus, ele levanta, ele já se movimenta. O ônibus vai chegando, ele vai se aproximando da porta do ônibus para a filha descer. Só que ele não anda enxergando muito bem. Já agora com a idade, ele já não anda enxergando muito bem. Ele anda muito cansado de tudo que lutou na vida. Ele está lá no ponto. Ele viu o ônibus, levantou. O ônibus vai se aproximando. O ônibus parou não exatamente no ponto final, e sim mais atrás. Meu marido deve ter achado aquilo meio estranho. Ué, o ônibus, por que ele parou lá atrás? Nunca aconteceu isso. O ônibus para no ponto. É no ponto que o ônibus para. Como qualquer ônibus, ele tem que parar no ponto. E sempre parou no ponto. Agora, por que será que o ônibus parou lá atrás? Então ele, devagarinho, foi andando, sabe? Ué, por que será que aconteceu alguma coisa? O que houve? O ônibus, e devagarinho foi andando até lá. E ele viu que, apesar de não enxergar bem, mas deu para perceber que o ônibus está cheio. Mas ninguém descia. Ué, o que está acontecendo? E foi chegando, sabe? Para ver o que está acontecendo com o ônibus. Por que o ônibus não chegou até o ponto? Por que o ônibus parou antes? Apesar de estar cheio de gente, por que ninguém está descendo? Então Firmino vai indo. Ele foi se aproximando e como enxerga pouco, como ele está enxergando pouco,
principalmente à noite, ele olha assim para o ônibus e acena com a mão para que o motorista abra logo a porta. Mas nada. Ele bate na porta. Abra a porta, por favor. A minha filha está aí. Como o motorista ainda assim não abre a porta, meu marido começa a caminhar pelo ônibus, assim, dá a volta em torno do ônibus, porque está acontecendo alguma coisa. O ônibus está parado, cheio de gente. Bateu na porta, o motorista não abre, ninguém desce. Então ele começa a dar uma volta em torno do ônibus. Fernanda! Ô filha! Ele tá chamando Fernanda por dedução. Não que ele viu a Fernanda. Não que a Fernanda... Ele não está enxergando muito bem, mas é o horário da Fernanda chegar, é o ônibus, tal. Fernanda, você está aí? O que está acontecendo aí dentro? Qual o problema? Só que a Fernanda não tinha vindo neste ônibus. Não estava nesse ônibus. Este ônibus, na verdade, sem que ninguém soubesse, pelo menos ele, estava sendo assaltado. Ela, por coincidência, não entrou nesse ônibus quando saiu de Franco da Rocha. O ônibus devia estar cheio, ela esperou o outro. Este ônibus, meu marido pensou que fosse o ônibus em que Fernanda estivesse. Como ele parou um pouco antes do ponto, um pouco para trás, ele foi lá. Fernanda, o que está acontecendo? Você está aí? Ele dá uma volta em torno do ônibus, não sabendo de nada. A visão dele é fraca, a noite ainda piora. Só que os bandidos estão no interior do ônibus e acham que ele, aqui do lado de fora, está vendo tudo. Os bandidos acham que ele está vendo tudo, inclusive vendo a cara deles. Um deles falou pro outro: apaga logo esse velho, pô! Apaga logo esse velho! Acaba logo com ele! Meu marido está dando volta e está chamando: Fernanda, o que está acontecendo aí no ônibus? Por que não abre a porta? Ninguém desce. Apaga logo esse velho, pô! Acaba logo com esse velho antes que ele entregue a gente para os homens! Apaga logo esse homem! Aquela porta do ônibus então é aberta. Justamente quando o Firmino, meu marido, já tinha dado a volta no ônibus inteiro e voltou na porta. E está batendo na porta. Ué, mas o que está acontecendo? Por que você não abre a porta? Justamente aí, tentando chamar a menina, querendo entender o que está acontecendo, um dos bandidos sai. Ô, seu velho desgraçado! E pá! 2 primeiros tiros acertam o peito de Firmino. E ainda não contente com aquilo, o bandido dá mais 3 tiros no rosto de Firmino. E Firmino tomba ali já sem vida. Depois disso, os bandidos desceram do ônibus tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, e sumiram dali. Em pouco tempo, em poucos minutos, chega o outro ônibus. Este sim estava a Fernanda. Ela estranhou aquela movimentação de gente. Quer dizer, o ônibus parado e aquela movimentação, ela estranhou. A polícia, inclusive, chegando, você tinha acabado de acontecer alguma coisa. Ela, do ônibus, ela não vê o pai no ponto. Porque o ônibus do assalto parou antes. Então ela vem vindo, ela vê aquela movimentação em torno do ônibus e não vê o pai. Ela fica então desesperada. Ela fica aflita. O pai nunca deixou de buscá-la. E completamente traumatizada, horrorizada, com tudo aquilo, com aquele povo tudo em volta, e ela não vendo o pai. O pai tinha que estar lá, o pai sempre esteve lá todas as noites esperando por ela.
que ela então descobre que no ônibus da frente ele tinha sido assaltado e um homem tinha sido morto pelos bandidos. Um homem que nem era passageiro. Era um homem que ficou chamando Fernanda, Fernanda. Quando ela então foi ver, era o pobre pai. Ali, banhado de sangue, morto com 5 tiros, 2 no peito, 3 no rosto. Foi uma loucura. Foi uma loucura, foi um desespero. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu paizinho, meu pai, meu pai, meu pai. De casa em casa, parentes são avisados. Eu não sabia de nada. Eu já estava até dormindo, pois também sou uma mulher muito cansada pelo trabalho do dia inteiro. Quando a bomba explodiu, todo mundo chorando, chegando, gritando: mataram o Firmino, mataram o Firmino, mataram o Firmino, mataram ele, mataram o Firmino. Aquilo. Eu estava dormindo e aquela gritaria que foi chegando perto de casa, uma loucura, fazia eco na minha cabeça: mataram, mataram ele, mataram o Firmino, mataram... Meu Deus, será que eu estou ouvindo coisa? Será que eu estou sonhando? E aquelas vozes vindo, aqueles gritos, aqueles choros. Quando então eu abro a porta, a minha filha, sabe, sendo carregada, o povo falando. Calmantes e mais calmantes me ajudaram para que eu pudesse estar no velório. Tudo estava acabado, tudo. Minha pressão descontrolou. Minha cabeça parecia que ia explodir. Eu chorei tanto, tanto, que nem lágrimas mais eu tinha. Tudo estava acabado. Pobrezinho do meu marido. Um homem direito, um homem sério, trabalhador. Nunca quis ficar parado. Vendia seus bilhetes, seus passes, na Lapa, muito preocupado com os filhos, com os netos que estavam chegando, muito preocupado comigo. Ele mesmo tão cansado, mas assim mesmo ia buscar a menina todas as noites, no ponto de ônibus. Nunca mais eu terei meu velho do meu lado. Nunca mais terei você, Firmino, nunca mais. Que saudade eu sinto de você, meu amor, quanta saudade. Firmino Pereira Rocha. Sou eu, sua companheira de tantos anos. A Maria Dias. Aqui do Jardim Alegre, aqui de onde nós morávamos, Francisco Morato, eu estou escrevendo esta carta. Firmino. E lembrando desde o dia que a gente se conheceu, eu diarista, eu mãe de 6 filhos, viúva, você pai de um filho. Nós nos conhecemos e nos gostamos e fomos morar juntos. Eu me tornei mãe do seu filho, você se tornou pai dos meus 6 filhos. E como éramos felizes. E nós dois trouxemos 2 filhas. Fernanda e Leandra. Cresceram, ficaram bonitas. Mas um dia Fernanda resolveu não estudar mais em Morato. Quis estudar à noite em Franco da Rocha. Tudo bem. Só que toda noite você ia buscá-la. Mas nesta noite do dia 5 de abril, você que já não enxergava tão bem, se confundiu. O ônibus, você achou que estava Fernanda, mas não era naquele que ela estava.
O ônibus que não parou no ponto, você foi ver meio devagar, assim, o que estava acontecendo. Era um ônibus que estava sendo assaltado. E no ônibus de trás, quando neste sim vinha a nossa filha Fernanda, ela se deparou com a cena mais triste de nossas vidas. Você já estava morto, assassinado, friamente, cruelmente. Firmino, descanse em paz, meu amor. Às 2h40, mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você.